Agora que já conhecemos os principais fundos imobiliários e os seus indicadores, vamos criar uma tabelinha para acompanhar o preço médio dos indicadores, bem como acompanhar o desempenho daqueles fundos imobiliários comprados. Então não sai daí! Fala investidor, tudo certo? Eu sou Daniel Slokzinski, seja muito bem-vindo ao canal Pouco Importa. E este é o 6º vídeo da playlist Fiz na Prática. No vídeo anterior da playlist Fiz na Prática, a gente falou sobre os principais indicadores de desempenho na hora de analisar um fundo imobiliário. Então se você ainda não viu, clica aqui em cima no card que eu vou deixar na tela. E a ideia desse vídeo então é demonstrar para vocês como eu controlo os aportes que eu faço em fundos imobiliários, bem como uma maneira rápida de analisar os principais indicadores de desempenho desses fundos imobiliários. Então me acompanha. Essa é a tabela que eu utilizo para fazer o acompanhamento dos meus fundos imobiliários, certo? Eu botei aqui alguns exemplos, então explicando o que eu tenho nessa tabela. Eu tenho uma sigla que eu utilizo para fazer a pesquisa numa fonte de dados aqui atualizável pela web, certo? E através desse nome eu puxo por um PROC-V, né? Então uma procura vertical, alguns indicadores. Basicamente essa tabela se atualiza toda vez que eu abro ela e os dados são atualizados uma vez por dia. Então eu tenho sempre os dados do dia anterior, então não é ao vivo, digamos assim, né? Não é em tempo real, mas sim os dados do dia anterior, certo? Então, como exemplo aqui, eu tenho alguns indicadores que eu utilizo. Até vou pegar esse primeiro aqui, eu vou tirar o nome, eu vou colocar um fundo de tijolo para a gente ver como exemplo. Então vamos supor que a gente esteja falando aí do HGLG11, por exemplo. HGLG11, certo? Botei aqui. Aqui eu entraria com a sigla dele, eu teria o nome desse fundo, né? Então eu poderia lá pesquisar qual que é o nome do fundo, então, só para ter certinho. O setor que ele representa, colocaria tijolo aqui para fazer o acompanhamento. O montante que eu tenho aportado nesse fundo, tá? Então quando a gente inserir ali os valores de compra, a gente vai trazer para cá. A quantidade que eu tenho, porque eu quero saber o meu preço médio e os dividendos que eu vou receber. Basicamente essas informações que eu quero saber. E eu tenho aqui os indicadores, que ele puxa automaticamente lá daquela fonte de dados. Então, o que eu utilizo? Eu utilizo o preço da cota, eu quero saber o quanto está custando essa cota, até porque eu comparo com o meu preço médio para saber se minha carteira está com preço médio acima ou abaixo, se vale a pena aportar ou não vale. O P sobre o VP, que é aquele preço da cota praticada, né, vendida no mercado, dividido pelo valor patrimonial. Então, por regrinha, quando o preço está acima de 1, esse fundo está um pouco mais caro. Quando o preço está abaixo de 1, ele está descontado. Então se a gente vê, olha, nesse exemplo aqui, esse último fundo aqui, o BCFF está 0,89. Então ele estaria com valor praticado abaixo do valor patrimonial. Seria uma boa hora de comprar, se fosse olhar apenas para esse indicador. Claro que a gente não pode olhar o indicador de forma separada, certo? Depois eu quero saber qual que é o último dividendo pago, né, a quantidade, né, o valor. Então foi 1,10 por cota, se a gente está falando do HGLG, e isso representou em relação ao valor dele na database 0,68%. Eu vejo também o yield de 12 meses nessa tabela, que representou 7,73%. A quantidade de ativos que esse fundo tem, claro que a gente fala a quantidade de ativos quando ele tem ativos, né? Fundos de papel ali não vão ter ativos. A gente consegue ver aqui embaixo que todos esses daqui são de papéis em um fundo, né? E qual é a vacância física e qual que é a vacância financeira desse fundo, tá? Ele puxou aqui só como valor, então ajeitando aqui a vacância financeira, certo? E para controlar o preço médio, tá? O preço médio dos aportes, basicamente eu utilizo essa segunda aba, tá? Que eu tenho aqui a data que eu fiz a compra ou a venda, a quantidade e o preço. Então, olha aqui, vamos usar esse HGLG11 como exemplo, certo? Então eu posso informar aqui diversas datas. Então aqui a gente entra com a data, basicamente a quantidade que a gente comprou ou vendeu e o preço. Então vamos supor que no dia 11/5 eu comprei 10 cotas de HGLG a um preço de R$ 152. E no dia 12/5 eu comprei 12 cotas
num valor de 147,50, o meu preço médio não vai ser nem 152 e nem 147,50, né? O meu preço médio vai ser uma média ponderada desses valores. Então, nesse caso, é 149,55. E como eu calculo, né, essa média ponderada? Basicamente, eu pego a quantidade de cota vezes o valor que eu comprei, né, que eu paguei, no caso. Então, eu pego 10 vezes 152 mais 12 vezes 147,50, que isso vai me resultar R$ 3.290, né? Ou seja, que eu só apliquei uma soma produto do Excel, e depois eu divido pela quantidade de cotas, que é o 10 mais 12, que é o 22. Então, esse é o meu preço médio, 149,55. Então, deixa eu botar aqui mais um a 167, 5 cotas a 167, e depois mais 30 cotas a 162, vamos supor. Então agora a gente vê que o preço médio foi para 157,63. Beleza? A gente viu ali, né, que o preço de hoje está 160,51 do HGLG. Então vamos supor que eu queira vender 27 cotas, certo? Eu vou entrar aqui com o valor de menos 27, que eu vou tirar 27 cotas, certo? E qual que é o valor que eu vou inserir aqui? Não vai ser o valor que eu vendi, certo? Vai ser o valor do preço médio. Por quê? É como se, vamos pensar num exemplo, eu tenho 10 cotas a R$150 e eu vendo 5. Independente do valor que eu tenha vendido essas cotas, meu preço médio vai seguir o mesmo, porque eu não alterei, eu não fiz nenhuma compra. O que mexe no meu preço médio é a compra, certo? Não a venda. Por quê? Se eu tiver vendido com prejuízo, eu vou ter prejuízo a bater, né, numa próxima futura venda. Porém, se eu vender com lucro, eu vou ter que pagar um imposto em cima dessa diferença. Então, basicamente, se eu vender a 160,51, eu vou pagar o imposto dessa diferença de meu preço médio até o valor da venda, certo? O meu preço médio vai se manter o mesmo. Então, para manter o preço médio, eu vou ter que inserir o preço médio, que é 157,63. Então, basicamente eu vendi 27 cotas a 157,63 e aqui eu entro com menos 27. É isso que eu faço na hora que eu vendo, certo? Então agora eu permaneci com 30 cotas a um preço médio de 157,63, que era o valor do meu preço médio. Mas depois sobre o pagamento de imposto, aí a gente vai falar num próximo vídeo, certo? Voltando aqui para a análise, basicamente agora para finalizar a tabelinha, eu chego aqui na quantidade e informo esse valor aqui de preço médio que eu tenho, certo? De preço médio e de quantidade. Então, quantidade é 30 e o meu preço médio é este daqui. E é assim que eu comparo. Então, olhando para o HGLG, nesse nosso exemplo aqui, eu teria 30 cotas, que me dá um montante total de 4.815,30 investido, né? A um preço médio de 157,63, certo? E se eu tivesse 30 cotas nesse mês, eu receberia R$ 33,00 em dividendos. Esse montante aqui não é o valor investido, desculpa, falei o valor investido. O valor investido eu consigo aqui ver nessa carteira aqui. Eu investi 4.728. Esse montante é o montante que eu tenho. Basicamente é a quantidade de cotas vezes o preço atual. Então, 4.815. Como o meu preço médio ele é abaixo do preço de hoje, significa que eu estou ganhando. Por isso que eu investi um pouco menos do que o montante que eu tenho. Certo? E por hoje é isso, pessoal. No próximo vídeo do playlist Fiz na Prática, nós vamos acessar o Home Broker e realizar o aporte em fundos imobiliários. E se você ficou interessado em fazer o download dessa tabela, basta nos seguir lá no Instagram, no @pouco.importa, que a gente vai ficar feliz em compartilhar com vocês essa tabelinha criada aqui, certo? Até lá!